União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui no Telesaúde do HUFMA para poder falar de uma temática que tem sido tão importante dentro do sistema de saúde, dentro da perspectiva da saúde do trabalhador, que é a questão da análise do indicador PQAVS, justamente em saúde do trabalhador. Essa temática se torna importante porque é um parâmetro global para analisar todas as demandas inerentes à política de saúde do trabalhador no intuito de se estabelecer estratégias, ações, protocolos, diretrizes que possam permear o trabalho no intuito de recuperar e de promover a prevenção, no caso de qualquer tipo de agravo à saúde dos trabalhadores brasileiros. Então, no que diz respeito aos indicadores, é importante destacar que para a saúde do trabalhador se tem basicamente, inicialmente, o PQAVS 13, que é um programa de qualificação das ações de vigilância e saúde. No caso da saúde do trabalhador, nós trabalhamos justamente na proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho. Então, dentro das fichas que nós vamos ver posteriormente, o correto preenchimento desse campo ocupação é um parâmetro fundamental dito pela portaria 1520 do Gabinete Ministerial do Ministério da Saúde para que o monitoramento de toda a perspectiva em saúde do trabalhador possa ser feito de maneira positiva, não somente nos municípios, mas em todo o estado, no caso do Maranhão. Paralelamente a isso, existe um outro indicador que é trabalhado, que é justamente o indicador CISPACTO do Ministério da Saúde, que no que tange a saúde do trabalhador, nós temos o indicador 23, que também relaciona-se à proporção de preenchimento do campo ocupação das notificações de agravos à saúde do trabalhador. Então, dentro dessa perspectiva, as vigilâncias em saúde do trabalhador, os centros de referência precisam atuar para que estes indicadores possam ser monitorados. E para que eles sejam monitorados, é preciso o correto preenchimento dessas fichas de notificação. Dessa forma, a partir desse correto preenchimento, se tem possibilidade de alcançar uma meta estabelecida, uma meta de monitoramento, que é justamente de pelo menos 95% das notificações de agravos relacionadas ao campo de ocupação estarem devidamente preenchidos, conforme o Código Brasileiro de Ocupações, o CBO. Então, dentro desse parâmetro, o indicador se torna relevante porque passa a identificar quais as principais ocupações que apresentam ocorrências de agravos à saúde do trabalhador, ou seja, de agravos relacionados ao trabalho, e isso possibilita que os centros de referência em vigilância e saúde do trabalhador, as secretarias de saúde, as superintendências de vigilância e saúde possam sim definir dentro dos seus planos anuais de saúde ações e estratégias no intuito de promover a prevenção, a vigilância e a assistência de forma mais adequada. Dessa maneira, ocorre uma eficiência no serviço, na ação da vigilância e, consequentemente, redução de custos. Redução de custos porque se você faz a prevenção, consequentemente, a parte de internação, de cuidados que são mais onerosos, vão diminuir e vai poupar todo aquele recurso que é gasto com essa possibilidade. Dentro dessa situação do indicador de saúde do trabalhador, é um indicador epidemiológico, digamos, que precisa de um cálculo, de uma fórmula. E esta fórmula é bem simples, Nós precisamos justamente ter como dado o número de agravos com o campo de ocupação preenchido contra o total de agravos notificados. Como é um percentual, multiplica-se isso por 100. Então, todo esse índice é gerado a partir dessa informação que nós temos no que tange a quantidade de campos de ocupação preenchidos na ficha. Considerando tudo isso que é monitorado, basicamente a vigilância e saúde do trabalhador, no que diz respeito aos seus indicadores, precisa atuar frente às seguintes
agravos. Acidentes com exposição de material biológico relacionado ao trabalho, acidente de trabalho grave, que pode ser considerado graves, fatais e com crianças e em crianças, e intoxicação exógena. Nessa perspectiva, no caso de algum trabalhador ou de algum acidentado se dirigir até uma unidade de saúde para o atendimento, o correto preenchimento da ficha deve levar em consideração se esses agravos relacionados ao trabalho estão sendo justamente considerados, estão sendo vistos naquele momento do atendimento. Então, a ocupação é considerar basicamente o que está no Código Brasileiro de Ocupação. Infelizmente, algumas ocupações hoje ainda não estão inseridas nesse código, que passa por constante revisão, e na perspectiva do que hoje está inserido é que precisa ser considerado o preenchimento do campo ocupação. E essa ficha de notificação é justamente o que abastece o sistema de notificação de agravos notificáveis, no campo número 5. Então, nós temos a ficha de acidente por exposição ao material biológico, nós temos a ficha de acidente por acidente grave, a ficha de acidente de trabalho grave ou fatal e a ficha de intoxicação exógena. Nesse caso, os municípios notificadores do acidente é que precisam justamente estarem perpetuando esse tipo de trabalho para que nós tenhamos os dados necessários para estabelecer as estratégias inerentes a essa vigilância e saúde do trabalhador. Aqui eu trago o modelo justamente das fichas, né? O que é disponível nas unidades de saúde e que deve ser corretamente preenchidas. Um detalhe importante que nós devemos visualizar é que o preenchimento correto dessa ficha, evidentemente, que depende de uma série de fatores. O primeiro deles eu considero a capacitação adequada dos trabalhadores do próprio Sistema Único. Eles precisam ser capacitados pelas secretarias, pelos CERESTs, quer sejam regionais ou estadual, para que eles tenham justamente a competência adequada de fazer o correto preenchimento. O correto preenchimento, o completo preenchimento dessas fichas é que possibilitará um indicador robusto, um indicador que realmente retrate com confiança aquilo que acontece na região. Então, nós temos como exemplo a ficha de investigação em acidente grave, onde o município notificador é identificado no campo 5 e no campo ocupação, que é o campo 31, precisa ser retratado justamente a ocupação do trabalhador a qual se faz o atendimento. Na ficha de investigação de acidente de trabalho com material biológico, nós seguimos a mesma conduta, sendo que o campo número 4 é que é do município notificador e o campo número 31 é que é referente ao campo ocupação. E no caso da intoxicação exógena, nós temos o campo número 5 como município notificador e o campo número 32 como o campo ocupação. Então, todas essas fichas devem estar disponíveis e a equipe de atendimento deve estar justamente treinada para proceder ao correto preenchimento dessas fichas, que posteriormente, como eu disse, vão abastecer os sistemas que vão dar um norteamento para as ações em vigilância e saúde do trabalhador. E esse monitoramento, como acontece? A partir desses dados, o que é feito? Para vocês terem noção, o dado é fundamental, porque a partir dessas notificações é que ocorre o monitoramento mensal e posteriormente uma avaliação do período anual sobre esses agravos notificados. Então, o responsável pelo monitoramento, dentro da perspectiva da política nacional em saúde do trabalhador, é o CEREST estadual. O CEREST estadual é que ele tem a responsabilidade, está vinculado diretamente às secretarias estaduais de saúde, dentro da estrutura da vigilância em saúde, e tem a responsabilidade por fazer esse monitoramento. E a partir desse monitoramento, de uma avaliação concreta dos técnicos do que está acontecendo, é que são estabelecidas ações e estratégias na política dentro da perspectiva de saúde do trabalhador. Aqui nós trouxemos alguns dados atualizados da situação epidemiológica no que diz respeito ao número de agravos relacionados ao trabalho notificados. Ou seja, dentro do ano de 2007, a partir das regionais de saúde do estado do Maranhão, nós fizemos um monitoramento e esse monitoramento resultou no dado que está composto na figura 1. No total, foram 2.227
notificações de agravos relacionados ao trabalho divididos em todas as regionais de saúde. E nós podemos destacar uma prevalência maior de notificações de agravos justamente na regional São Luís. Em segundo lugar, nós destacamos a regional Imperatriz. É importante salientar que tantos os dados com um quantitativo grande de notificações, quanto as situações das regionais com notificativos menores, com indicadores menores, eles precisam ser monitorados com muito critério quali quantitativo. Por quê? Para que nós possamos entender que tipo de notificações foram essas e, consequentemente, não errarmos na perspectiva das ações que vão ser realizadas. Um dado importante é o da regional de Bacabal. Nós tivemos apenas 7 agravos relacionados ao trabalho. Numa situação como esta, nós precisamos fazer uma incursão nessa regional para poder, junto das unidades de saúde, avaliar se foi uma problemática de falta de preenchimentos do campo ocupação ou se é apenas um controle adequado que fez com que uma quantidade pequena de agravos ocorressem nas atividades econômicas daquela regional. No que tange ao indicador 14, nós fizemos aqui um mapeamento em relação à proporção de preenchimentos do campo ocupação nas notificações de agravo ao trabalho. Então, nesse mapa, nós temos condições de avaliar melhor, através do contraste de cores, qual foi a projeção dos últimos 3 anos, de 2015 a 2017. E nós podemos avaliar, no que diz respeito a esse preenchimento do campo ocupação, que ocorreu uma melhora considerável no que diz respeito aos municípios que passaram a atuar no preenchimento desse campo ocupação, importante para a vigilância e saúde do trabalhador. Então, vocês observam que do ano de 2015, que é o mapa mais ao extremo, até o ano de 2017, a quantidade de municípios que apresentaram as notificações, os campos de ocupação preenchidos nas suas notificações, houve um aumento substancial. Em 2018, nós já fizemos esse monitoramento até agosto, estamos finalizando agora do mês de setembro. Então, como eu disse anteriormente, o monitoramento ele deve ser feito mensalmente e no final do ano um mapeamento global do que aconteceu. Então, dentro do ano de 2018, no período de janeiro a agosto, nós temos um cenário ainda um pouco semelhante a 2017, considerando que nós temos ainda cerca de 3 meses, 4 meses para concluir o ano, pode ser que essa quantidade de preenchimentos aumente. E até essa aula aqui proporciona um maior entendimento dos pares no que diz respeito à necessidade desse preenchimento. Então, nós podemos destacar que, comparando com 2017, nós ainda temos com maior prevalência das notificações a regional de São Luís e a regional de Imperatriz. Considerando que Bacabal teve uma melhora, nós fizemos algumas ações, de sensibilização, de treinamento no que diz respeito a esse preenchimento do campo ocupação na regional, que consideravelmente surtiu efeito. Nós já tivemos uma maior, demanda dessas notificações, o que norteiam as ações em saúde do trabalhador. Mas a gente deve ficar em alerta à regional de Açailândia. A regional de Açailândia, ela possui uma série de ocupações importantes, ocupações econômicas, atividades econômicas de trabalho importantes, mas só apresentou até o decorrer desse ano 9 preenchimentos de campo nas notificações decorrentes de agravos associados ao trabalho. E aqui é um slide interessante. Esse slide é justamente um monitoramento feito até agora, o último dia 11 de setembro, e ele traz a quantidade de municípios silenciosos. Considerando que nós temos que avaliar não somente as regionais de saúde, mas também os municípios, nós podemos observar que existe um alerta. Existe um alerta da necessidade de se trabalhar algumas regionais porque apresentam mais ou menos 10, 7, 8 municípios ditos de silenciosos. Esse silenciamento, no que diz respeito ao indicador, ele pode ser um alerta, ou que o serviço não consegue monitorar isso corretamente para a vigilância do trabalhador, ou que realmente não acontece o agravo, ou o agravo não é levado até a unidade de saúde, o que é pior ainda. Então, nós temos cerca de 73 municípios que devem ficar em cima da linha de atuação dos Centros de Referência de Saúde do Trabalhador, das Secretarias de Saúde, para que possa justamente verificar-se qual a demanda ocorrida nesses casos. Então, nós destacamos aqui como
regional parâmetro para esse monitoramento dos municípios silenciosos, a regional de São João dos Patos. É uma regional importante do estado do Maranhão e que tem cerca de 10 municípios dentro da sua regional ainda silenciosos em relação a esse preenchimento do campo de ocupação. Então, o Sereste da região, ele precisa atuar nessa vertente para que se considere esse monitoramento de uma forma mais eficaz. E aí, no que diz respeito ao atingimento da meta, que eu falei para vocês anteriormente, que era 95% dos campos de ocupação devidamente preenchidos, o Maranhão ele se encontra num patamar razoável, para bom. Então nós temos aí a grande maioria das regionais já atendidas no que diz respeito à meta, devemos manter isso até o final do ano, mas dentro de uma perspectiva de avaliação qualitativa desse indicador, existem algumas críticas, né? Por quê? Porque se você tem apenas uma ficha com campo de ocupação preenchido, você acaba tendo 100% de notificação, quando muitas vezes não se retrata a realidade, né? Então nós temos que avaliar não somente esse cumprimento da meta, mas como eu falei, de forma mais quantitativa, a quantidade de fichas de notificação preenchidas com campo de ocupação no todo, no global. Então dentro das regionais de saúde, e aí o estado como um todo, ele se encontra ali em torno de 99,99% do indicador PQVS sendo atendido em cima dessa meta proposta. E aí algumas regionais merecem destaque no que diz respeito a já terem atingido os 100% de notificação. E outras precisam melhorar um pouco mais, como por exemplo a de Zedoca e a de Bacabal. Então é necessário uma atuação nessa perspectiva para se avaliar se a problemática é em relação aos municípios silenciosos, é em relação aos municípios que não estão fazendo o preenchimento correto da ficha, para que nós possamos ter esse cenário que nós vamos mostrar posteriormente a vocês. Então, dentro dessas ocupações identificadas, a partir do preenchimento, nós podemos dividir nos 3 grupos que nós consideramos de agravos, quais as principais ocupações que foram justamente notificadas. Com acidentes com material biológico, evidentemente que as ocupações de saúde são bem evidentes. Certo? Então nós temos aqui os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os agentes de saúde pública, o doméstico, o cozinheiro de serviço, ou seja, esses têm maior contato com riscos biológicos e, consequentemente, estão mais expostos a esses riscos que proporcionam, muitas vezes, agravos à saúde. Então, dentro da perspectiva de acidentes graves, nós já temos um outro perfil de mecânico, de manutenção de automóvel, de professores de cursos livres, porteiros, seringueiros, operadores de colheitadeiras. Então, muitas vezes, vocês observam que aquelas profissões ditas de alto risco que apresentam acidentes graves. E aqui eu queria destacar a presença de professores de cursos livres, né? Então essas ocupações, elas precisam ter um olhar melhor por parte das Secretarias de Saúde, especificamente por parte da Vigilância de Saúde do Trabalhador e dos Serestes, para que a partir desse olhar, a partir dessas estratégias, possa se monitorar como se prevenir melhor esses acidentes graves, que muitas vezes trazem sequelas permanentes e, consequentemente, altos custos para o Sistema Único de Saúde, que não pode desamparar esse trabalhador. Dentro da perspectiva da intoxicação exógena, evidentemente que o trabalhador agropecuário ele está mais exposto. Mas aí o detalhe importante, né? Muitas vezes os estudantes, a dona de casa, estão também expostos a esse tipo de agravo. Então a intoxicação exógena precisa ser monitorada, principalmente na perspectiva do trabalho. Dentro da perspectiva do trabalho, a intoxicação exógena ela se torna mais evidente, principalmente no uso de agrotóxicos. Então nós precisamos ter esse monitoramento de uma forma mais eficaz. E aí, e no que tange o acidente por material biológico, nós podemos destacar que hoje o Ministério da Saúde ele apresenta um protocolo específico. E esse protocolo ele precisa ser cumprido para que todo o fluxo de atendimento ao trabalhador que sofre esse tipo de agravo seja considerado. E esse protocolo ele precisa ser trabalhado na perspectiva de treinamentos. Primeiramente, no que tange a sensibilização e, posteriormente, na implantação nas unidades de saúde. Então, no que diz respeito aos trabalhadores do sistema que estão mais expostos a esse tipo de acidente com material biológico, o protocolo é um norteador. E aqui a Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão já publicou uma nota técnica relacionada a esse tipo de protocolo,
para que direcionasse para os serviços qual o fluxo correto de atendimento. Baseado no protocolo do Ministério da Saúde, temos a nota técnica no nível estadual, tá? E os acidentes graves? Os acidentes graves, como nós falamos, eles se permeiam em diversas ocupações. E nós trouxemos algumas aqui de destaque. Nós destacamos os açougueiros, o trabalhador agropecuário, o trabalhador rural, o operador de colheitadeira, o operador de construção civil, o marceneiro. Muitas vezes essas ocupações lidam com equipamentos, lidam com rotinas um pouco exaustivas, lidam com diversos tipos de risco físicos que trazem justamente possibilidade do acidente grave ocorrer. Então, dentro dessa perspectiva, é que precisa ser monitorado e, no caso do acidente ocorrido, ser justamente atendido pelo sistema de saúde e a ficha sendo devidamente preenchida. Em relação à ocupação exposta à intoxicação exógena, a gente trouxe aqui uma ilustração que permeia bem quais são as principais ocupações relacionadas. O agente comunitário em endemia, a cabeleireira, o frentista, o pintor de parede, o pulverizador e o mecânico de automóvel. Então, é preciso atuar frente a essas ocupações. Muitas vezes, a vontade de se realizar o trabalho, a rotina exaustiva, o contato com substâncias que precisam ser cuidadas no sentido da prevenção da pessoa para que não fique a exposição constante ou a exposição livre, é importante que sejam feitas ações. Ações como, por exemplo, cursos, palestras, incursões nos locais de trabalho e a própria inspeção. A inspeção também é uma ferramenta da Vigilância e Saúde do Trabalhador utilizada para monitorar esse tipo de agravo, decorrente desse tipo de intoxicação. Então, por exemplo, as cabeleireiras. Hoje se usam muitos produtos que não são nem licenciados no âmbito da vigilância sanitária, não se sabe muitas vezes nem qual a composição, e justamente aquele profissional que aplica aqueles produtos nos clientes é que fica mais exposto. E aí a exposição contínua acaba tornando aí um agravo relacionado ao trabalho, no caso a intoxicação exógena. Atualmente, por exemplo, nós do SERES estadual estamos participando de um plano no que vai trabalhar fortemente no que tange aos frentistas, né? No sentido de que a exposição ao benzeno possa ser monitorada de uma forma mais eficaz. Então, justamente as estratégias permeiam a partir do momento que a gente tem os indicadores. Esses indicadores são os norteadores, porque a partir desses indicadores, desse preenchimento correto das fichas, é que nós vamos poder mapear quais são as principais ocupações. Pessoal, no mais era isso. Estamos abertos a questionamentos, a perguntas, às dúvidas, e que a vigilância e saúde do trabalhador, a política e saúde do trabalhador se torne cada vez mais presente nos municípios do estado, para que a gente possa dar uma resposta positiva para a população, para o sistema de saúde e para todos os trabalhadores que tanto lutam para ter o seu ganha-pão de todos os dias.